Nos anos 90, o Talibã fez um governo de muita repressão no Afeganistão, impondo uma interpretação radical das leis islâmicas. Imagens de caos e desespero de parte da população rodaram o mundo depois que o grupo conquistou a capital Cabul. Mas no seu primeiro pronunciamento oficial, o Talibã usou um tom moderado e prometeu anistia geral. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021, dia em que o grupo fundamentalista islâmico Talibã concedeu a sua primeira entrevista coletiva depois de tomar o poder no Afeganistão. Esse que você está ouvindo é o porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid. No pronunciamento, ele afirmou que o país não vai abrigar terroristas sob a nova ordem, que o grupo não vai perseguir opositores e que vai perdoar soldados que trabalharam pelo governo anterior, ou pessoas que prestaram serviços para os Estados Unidos e os seus aliados durante a ocupação americana no Afeganistão. Ocupação que começou em 2001, justamente para tirar o Talibã do poder, e que se estendeu por 20 anos. No domingo, dia 15, o Talibã chegou à capital Cabul e encontrou um palácio presidencial vazio depois que o presidente Ashraf Ghani fugiu do país. A tomada de Cabul completou um movimento que se estendia há semanas, à medida em que os Estados Unidos retiravam suas tropas do Afeganistão e o grupo islâmico conquistava dezenas de províncias. Com isso, o Talibã retomou o poder depois de ter sido retirado pelos americanos sob a acusação de abrigar terroristas da Al-Qaeda, a organização responsável pelos atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Na época, o grupo islâmico estava à frente do país desde 96. Durante esses 5 anos, o Talibã promoveu um regime teocrático regido pela interpretação mais radical possível das leis religiosas, da chamada Sharia. Essa interpretação radical fazia com que o governo perseguisse pessoas que cultivavam o que eles consideravam valores ocidentais, como ver TV e ouvir música. Fazia também com que a justiça criminal do país previsse amputação de membros de ladrões e apedrejamento em praça pública de adúlteros. E, sobretudo, impunha uma violenta repressão de gênero. Mulheres não podiam sair de casa sozinhas, nem trabalhar, e meninas eram proibidas de estudar. Por isso, o porta-voz do Talibã também respondeu a perguntas de jornalistas sobre como ficaria a situação das mulheres nesse retorno do grupo ao poder. Ele disse que o Talibã se compromete a honrar os direitos das mulheres, desde que dentro da lei islâmica. Ele foi questionado sobre o que isso significava exatamente, mas disse que seria necessário esperar a formação do governo e os decretos de lei para responder se mulheres poderão sair de casa sozinhas ou trabalhar, por exemplo. Existe muita dúvida ainda sobre esse novo governo do Talibã. Isso pode ser notado na hesitação do porta-voz em se comprometer com qualquer posição com relação aos direitos das mulheres, e pelo desespero de parte da população afegã desde domingo. Esse áudio que você ouviu é de um vídeo gravado no aeroporto de Cabul no domingo. Nele, uma multidão está correndo pelo terminal tentando embarcar em algum voo. Imagens parecidas e até mais chocantes circularam nessa segunda-feira. Por exemplo, de pessoas correndo ao lado de um avião prestes a decolar, dando tapas na fuselagem e tentando subir na asa. Ou de corpos despencando de uma aeronave militar americana que acabava de alçar voo. Um desespero que mostra que o Talibã causa muito medo e lembranças ruins. A entrevista do porta-voz do Talibã mostra que o tom oficial do grupo está sendo de moderação.
é algo que foi reforçado diante das sinalizações favoráveis ao novo governo feitas por países como a China, a Rússia e a Turquia. E é um tom que havia sido adotado já nas rodadas de negociação com o governo do ex-presidente Donald Trump em 2019, quando foi celebrado um acordo de paz com os Estados Unidos se comprometendo a retirar as tropas do Afeganistão neste ano de 2021. O governo de Joe Biden, sucessor de Trump, tinha prometido essa retirada até 11 de setembro, uma data simbólica. Mas o avanço rápido do Talibã acelerou o processo e os Estados Unidos saíram às pressas do país. Essa debandada gerou comparações com o fracasso militar no Vietnã, guerra finalizada com americanos fugindo do país asiático de helicóptero em 1975. Com relação à China, o Talibã já era reconhecido como interlocutor antes mesmo de tomar Cabul. Agora, os chineses reiteram que estão dispostos a manter relações amistosas com o novo governo e mantiveram sua embaixada funcionando na capital enquanto países ocidentais fechavam as suas. A Rússia e o Paquistão também mantiveram seus serviços diplomáticos ativos em território afegão. Em 2001, quando o Talibã deixou o poder, só o Paquistão e a Arábia Saudita reconheciam o grupo como governo legítimo. Por isso, um reconhecimento por parte de potências como a China e a Rússia contaria muito do ponto de vista geopolítico e econômico. O redator do Nexo, Estevão Bertoni, conversou com o Leonardo Paes, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, para entender o que esperar do novo governo do Talibã. E o Leonardo Paes afirmou que o grupo hoje tem lideranças mais capacitadas do ponto de vista político do que tinha em 2001. Abre aspas. Hoje eles são mais bem integrados em termos de como lidar com a mídia, com as redes sociais, de como operar na internet e têm uma maior clareza no mundo. Fecha aspas. O Estevão também falou com o Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais e especialista em Oriente Médio na PUC de São Paulo. O Reginaldo disse que, de fato, o interesse por reconhecimento internacional vai fazer o Talibã moderar algumas condutas específicas, mas que não deve mudar suas características e modo de organização. Aspas para ele. Diferentemente de outros grupos do Oriente Médio, os talibãs são muito provincianos. Eles não têm projeção além das fronteiras, nunca tiveram e não querem ter. São menos permeáveis a mudanças, ao contato com outros grupos e a se refazer. Fecha aspas. Então vale a gente falar que características e modos de organização são esses. O Talibã surgiu nos anos 90 a partir de um movimento guerrilheiro local que resistia às tentativas da União Soviética de ocupar o Afeganistão durante o fim da Guerra Fria. Seus fundadores são veteranos guerrilheiros mujahedins, que é o nome árabe para partidários da Jihad, a Guerra Santa em defesa da fé islâmica. A palavra Talibã significa literalmente estudantes em pashto. Esse idioma é falado pelos pashtuns, um grupo étnico formado por mais de 60 milhões de pessoas que vivem predominantemente no sul do Afeganistão e no noroeste do Paquistão. Apesar de terem raízes persas, que é onde fica o atual Irã, os pashtuns compõem atualmente quase metade da população afegã e 20% da população paquistanesa. O Talibã é um grupo formado por membros da etnia pashtun. Ao contrário do que ocorre em outros grupos extremistas em que uma autoridade personalista concentra em si todo o poder, no Talibã muitas decisões são tomadas a partir de consensos entre seus membros, seguindo formas tribais de associação e de ação. O nome Talibã, ou estudante, vem do fato desses mujahedins, que lutavam contra os soviéticos nos anos 80, terem formado e recrutado crianças e jovens que eram educadas nas madraças, um misto de colégio interno e seminário religioso, onde é ensinada a interpretação radicalizada do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Se você assistiu Rambo 3, vai saber que os Estados Unidos apoiaram os mujahedins. Durante a Guerra Fria, a CIA, o Serviço Secreto Americano, considerou que seria uma boa estratégia fornecer armas e munições para os mujahedins afegãos e paquistaneses. A aposta serviu para resistir ao avanço soviético na região, mas depois se voltou contra os americanos, quando o Talibã, derivado dos mujahedins, se aliou a organizações terroristas como a Al-Qaeda. Então, em 2001, durante a chamada Guerra ao Terror, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão,
tiraram o Talibã do poder e começaram uma caçada a Osama Bin Laden, o mentor dos atentados de 11 de setembro. Mataram o Bin Laden em 2011, no Paquistão, mas continuaram na região, no Afeganistão, por mais 10 anos. Ali ajudaram a promover um sistema nos moldes das democracias liberais, num governo com pouco prestígio interno e muito ligado aos interesses americanos. Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão. A guerra deixou 100 mil civis mortos e feridos, matou 2 mil militares americanos e custou quase 800 bilhões de dólares. 3 presidentes ocuparam a Casa Branca antes do Joe Biden ordenar a retirada das tropas. O Talibã tinha perdido o governo central, mas se mantinha forte. Em julho de 2021, um mês antes da tomada de Cabul, estimativas apontavam que o grupo podia ter até 100 mil combatentes e controlava mais da metade do território afegão. À medida que a saída dos Estados Unidos e seus aliados começava a se concretizar, ficava cada vez mais evidente quem assumiria o poder no país. Mesmo com a entrevista coletiva oficial de hoje, terça-feira, todo mundo segue apreensivo com relação a como vai ser esse novo governo do Talibã. Em julho, o site americano Vox entrevistou uma pesquisadora que analisa a Ásia Central, Madiha Afzal, que é do Brookings Institution, e ela disse que há uma divisão entre as lideranças do Talibã. De um lado, há líderes moderados como o porta-voz Mujahid, que fala em emissoras de TV internacionais. De outro, soldados comuns e militantes nas zonas rurais, que, segundo ela, acreditam no regime repressivo dos anos 90. Uma das principais fontes de preocupação com relação ao Talibã de 2021 vem de relatos que foram colhidos pela ONU sobre o avanço do grupo islâmico pelo Afeganistão até conquistar Cabul. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O grupo extremista Talibã assumiu o controle de Cabul e consolidou o domínio sobre todo o território do país nesta segunda-feira, dia 16 de agosto. Atrás de si, deixou um rastro de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, de acordo com relatos que foram compilados pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. Esse órgão das Nações Unidas, que é comandado pela chilena Michelle Bachelet, diz que conforme avançava por cidades e províncias do Afeganistão, o Talibã procurava de porta em porta por membros dos governos locais que tinham se associado aos americanos nos 20 anos de ocupação. Muitas dessas pessoas foram localizadas e mortas antes mesmo de o Talibã tomar o controle total do país. Execuções extrajudiciais foram comuns nesse trajeto do Talibã das províncias até a capital. Em cada pequena cidade, o grupo impunha um regime de terror, diz o relatório. Mulheres eram proibidas de sair de casa sem a companhia de um homem identificado como autoridade responsável. Algumas, identificadas como feministas, foram executadas em praça pública. A ONU diz também que houve casos em que mulheres foram açoitadas em público para servir de exemplo às demais. 500 mil de pessoas foram obrigadas a fugir de casa à medida que o grupo extremista avançava. Muitos homens que ficaram pelo caminho contam que foram deixando a barba crescer numa maneira de se mimetizar com os membros do grupo e de se encaixar nos novos tempos que estavam por vir. Todos esses relatos mostram um rastro de destruição que se contrapõe ao tom moderado do Talibã em seu primeiro pronunciamento oficial como novo governo do Afeganistão. Em Brasília, os olhos do noticiário político estão voltados para o Senado desde sábado, depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai apresentar um pedido de abertura de processo de impeachment contra 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e Alexandre de Moraes, que é relator de vários processos que emparedam o Bolsonaro. É no Senado também que está correndo a CPI da Covid, que investiga a atuação do governo federal durante a pandemia e é alvo de ataques seguidos do presidente. Por isso, é sobre o Senado que a redatora Fernanda Boldrin vai falar com a gente. Fernanda, como que a casa tem atuado diante das pressões do Bolsonaro? Bom, depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que ia pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que não daria seguimento a pedidos do tipo.
Além disso, diante das ameaças do Bolsonaro à corte, o Senado decidiu segurar a indicação do André Mendonça para o Supremo, conforme noticiou hoje o jornal Estado de São Paulo. O Mendonça, que a gente lembra, foi indicado pelo Bolsonaro para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. E bom, como você disse, é no Senado também que está correndo a CPI da Covid, que se tornou um dos principais pontos de pressão sobre o governo. Mas vale lembrar que no primeiro semestre do ano, o Pacheco, presidente do Senado, resistiu à instalação da comissão. Isso até que o Supremo mandou abrir o colegiado. Mas é o Pacheco também que recentemente teve alguns posicionamentos considerados um pouco mais enfáticos em defesa da democracia, mas que ainda assim evita criticar diretamente o Bolsonaro pelas ameaças que o presidente faz. Fernanda, como a atuação do Senado se compara à da Câmara? Bom, cientistas políticos com quem eu conversei disseram que nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e nem o presidente da Câmara, Arthur Lira, reagem de forma contundente ao discurso antidemocrático do Bolsonaro. Mas eles avaliaram que as atitudes e declarações recentes do Pacheco estão um degrau acima do Lira nesse sentido. Na semana passada, por exemplo, houve aquele desfile de blindados em Brasília que foi visto como uma tentativa de intimidação do Legislativo no dia da votação da proposta do voto impresso, uma bandeira que vem sendo usada pelo presidente Jair Bolsonaro para sustentar um discurso golpista, mas que acabou derrotada na Câmara. Na ocasião, o Pacheco disse que absolutamente nada nem ninguém haveria de intimidar as prerrogativas do parlamento. Já o Lira classificou o ocorrido como uma trágica coincidência. Mas, bom, os cientistas políticos lembram que a reação que poderia ser mais forte seria dar seguimento a um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, e que essa é uma decisão que cabe ao Lira. E até o momento ele vem dizendo que não vai fazer isso. Valeu, Fernanda. O texto dela você encontra amanhã em nexojornal.com.br. Da promessa de moderação do Talibã no Afeganistão, passando pelo rastro deixado pelo grupo até conquistar o poder e chegando na atuação do Senado diante das ameaças de Bolsonaro, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Fernanda Boldrin e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.